Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos para nossa aula de número 6. O que nós vamos estudar hoje vai ser o quê? Equação reduzida da reta e equação geral da reta, ok? Na aula passada, nós vimos a equação da reta, quando a gente conhece um ponto e conhece o coeficiente angular, né? Então, ó, vamos lá. Vamos começar a nossa aula então. Eu tenho aqui, ó, vamos entender. Considerando o ponto pertencente à reta R que intersectar e interceptar é a mesma coisa, tá, gente? O eixo Y, ou seja, de coordenadas 0, né, e N. Lembra aquilo, se um ponto para pertencer a um eixo, então o outro eixo precisa ser zero. Então, se ele pertence ao eixo Y, então quer dizer que x é zero. Agora, a novidade para nós aqui, ó, é que ele chamou, no caso, o Y, né, de N. E quem é esse N aqui, ó? Vamos pensar, se a coordenada aqui é zero, se a abscissa aqui na coordenada é zero, certo? Então, esse valor aqui, ó, não é o coeficiente linear? Lembra, gente? Né? Aqui, então, é o coeficiente linear, ok? Então, ele chamou de N. A nossa formulazinha lá da equação, então, nós vamos trabalhar com ela agora, tá ok? Então, olha só. Eu peguei a coordenada, né? A coordenada 0, N. Então, quem é o nosso zero aqui? É o x0, o x inicial. Quem é o N? É o nosso y inicial, certo? Então, vamos lá na nossa formulazinha e vamos substituir o que a gente tem, ok? Então, vai ficar aqui, ó, y, a gente não tem, menos o y0. Quem é o y0? N, igual a m, x a gente não tem, menos o nosso x0. Quem é o nosso x0? Zero. Ok? Então, olha só o que vai acontecer agora. Aqui vai ficar y menos n igual. Vamos primeiro lá, né? E trabalhar aqui, ó, x menos zero. Você tem x, não tira nada de x, então continua o quê? Continua x, certo? Então, olha o que vai ficar aqui agora. Y menos n é igual m vezes x, vai ser mx. Observe que a nossa equação agora ela está o quê? Sendo reduzida, né? Agora esse n aqui ele vai sair daqui também, porque aqui vai ficar só o y. Então vai ficar y igual a mx. Esse n é negativo, passa para cá, positivo. Então tá aí a nossa equação reduzida da reta. Então, essa é a equação reduzida da reta, ó. Então, a equação reduzida da reta é y igual a mx mais n. Ok? Certinho? Vamos fazer umas análises aqui dessa equação reduzida da reta, certo? Então, eu sei que a equação reduzida da reta é y igual a mx mais n, certo? Lembrando que antes não era definida por y igual a x mais b. Quem é o a? Né, o coeficiente angular. E quem é o b? Né, o coeficiente linear. Então, ó, vamos lembrar aqui agora. Quem é esse m? É o coeficiente angular. Certo? Então, ó, se m for menor que zero, a função, ela vai ser o quê? Decrescente. Mas se o m for maior que zero, a função vai ser crescente. Lembra disso? O n agora era o nosso b, ó, né? O n, então, é o coeficiente
linear. Certo? Então, ó, fazendo análise aqui da nossa equação reduzida. Então, o m é o coeficiente angular. Quando o m for positivo, então essa reta é crescente, né? Quando o m, essa função é crescente. Quando o m for menor que zero, quando o m for negativo, é uma função decrescente, certo? E o n é o nosso coeficiente linear, ok? Então, vamos ver lá alguns exemplos. Exemplo número 1, diz assim: qual é a equação reduzida da reta que, letra A, passa pelo ponto A, menos 1 e menos 8, e tem coeficiente angular m igual a 5, certo? Bom, então olha aqui. Nós já sabemos que a equação reduzida da reta é y igual a mx mais n, certo? Então, vamos ver aqui quais são os dados que o exercício aqui, então, nos deu, ok? Ele nos deu, então, o ponto A, ele nos deu o x, nos deu o y e nos deu o m. Mas ele não nos deu quem? O n. Então, ó, vamos substituir aqui, ó. Quem é o nosso y aqui, ó? Menos 8, ok? Quem é o nosso m? É o 5. Quem é o nosso x? Menos 1. Mas quem é o n? Ele não nos deu. Então, nós vamos pegar aqui a equaçãozinha da reta e vamos fazer o quê? Vamos substituir o que a gente tem para achar, no caso aí, o coeficiente linear. Então, ó, y é igual a mx mais n, ok? Então, o nosso y, vamos só substituir agora. Nosso y é menos 8, o nosso m é 5, o nosso x é menos 1, lembrando que tem uma multiplicação aqui, então abre parêntese, mais o nosso n, que é o termo desconhecido nosso aqui, certo? Bom, então vamos lá, menos 8, aqui a gente pode multiplicar já, ó, 5 vezes menos 1 vai dar menos 5, mais n, tá? Se você quiser fazer aquilo, ó, pode, que vai ser menos 5 mais n igual a menos 8, ok? Aqui vai ficar o n sozinho. O 5 aqui é negativo, passa para cá, positivo. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior modo. 8 tira 5, menos 3. Então, a gente tem já, então, o nosso coeficiente linear. Então, voltando lá, a gente já tem, então, o n. Se temos o n, então agora nós podemos resolver o exercício que ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a equação reduzida. Então, vamos lá novamente, vamos pegar aqui a equação, né? Que ela é y igual a mx mais n. Detalhe que agora, ó, nós não vamos substituir o y e nem vamos substituir o x, certo? Só vamos substituir o m e o n. Então, vai ficar y igual, quem é o m? 5. Mais, quem é o n? Menos 3. Então, y é igual a 5x, joguinho de sinal, mais com menos, menos. Então, tá aqui a equação reduzida da reta que ele pediu para nós. Certo? Continuando o mesmo exemplo, que é qual é a equação reduzida da reta que, letra B, passa pelo ponto B, 2 e 6, e é paralela ao eixo das ordenadas. Então, olha só. Essa reta, ela é paralela ao eixo das ordenadas, certo? Então, aí agora, a gente tem que entender que não vai ser uma função. Porque para ser uma função, a reta precisa ser inclinada ao eixo X. E nesse caso, olha aí como é que ela é. Ela não está inclinada, certo?
Bom, então olha só. Nesse caso, o par ordenado ali que a gente tem, o B, que é 2 e 6, e como essa reta é paralela ao eixo das ordenadas, então vai ter um ponto que vai interceptar o eixo X, né? Se vai interceptar o eixo X, ok? Se vai interceptar o eixo X, então olha só. Então, eu sei que a ordenada é 0, não é isso? E aqui nós chamamos de N, porque é o coeficiente, né? Só que lembrando, não é uma função. Então, nosso N vai ser 0, ok? Então, vamos substituir aqui, ó. O nosso Y ali é 6, certo? O nosso M nós não sabemos, então nós vamos ter que encontrá-lo. O nosso X é 2, né? Então, agora vamos substituir aqui, então, ó. Vai ficar Y igual a mx mais n, ok? Quem é Y? 6. Igual a m, que a gente não conhece. X, quem é o x? 2. Tá multiplicando aqui. Mais o n, que é 0. Então, vamos lá. 6 é igual 2 vezes m, 2m, ok? Então, agora o 2 está multiplicando, 2 vai passar para cá, dividindo. Então, 6 por 2 é igual a m. 6 por 2, 3. Então, o nosso m vale 3. Então, o m aqui é 3, ok? Então, nós vamos retomar lá a nossa equação, que é y igual a mx mais n, certo? Então, olha só, o nosso y, agora eu vou substituir, ok? Agora eu vou substituir, que no caso ele é 6. O nosso m é 3, o x não, o x continua x, mais o n, quem é o n? 0. Ok? Por que que eu substituí o y? Porque isso aqui não é uma função. Para ser uma função, a reta ela não pode estar paralela ao eixo y. Ela tem que estar inclinada, certo? Então, aí o que vai acontecer? Ó, 6 é igual a 3x. 3x mais 0, 3x, né? Então, o 3 está multiplicando, o 3 passa para cá, dividindo. Então, vai ficar 6 dividido por 3 igual a x. Então, x é igual a 6 dividido por 3, 2. Então, tá aí, ó. A equação, ela é x igual a 2. Ok? Mais uma vez, né? Continuando aquele exemplo lá, nós estamos fazendo o quê? Encontrando a equação reduzida da reta, que nesse caso ela passa pelos pontos A, menos 1 e 4, e B, 2 e menos 5. Bom, tem 3 maneiras da gente encontrar essa reta. 3 maneiras. Eu vou passar para vocês as 3, certo? E aí você vai escolher qual das 3 que você quer trabalhar. Então, eu vou te dar 3 opções para você escolher aquela que você achar melhor, certo? A primeira maneira é calculando o coeficiente angular da reta. Então, primeira coisa, vamos calcular o coeficiente da reta. E lembrando, né, coeficiente angular, que m é o coeficiente angular, que é igual a y de b menos y de a, dividido por x de b menos x de a. Então, vamos substituir. M é igual. O y de b, quem é o y de b? Menos 5. Menos o y de a. Quem é o y de a? 4. Sobre x de b. Quem é o x de b? 2. Menos o x de a. Quem é o x de a? Menos 1. Então, entre parênteses, ok?
Então, vai ficar M é igual. Aqui, ó, sinais iguais, soma, conserva o sinal. Então, vai dar menos 9. Menos com menos aqui vai dar mais. Então, 2 mais 1, ok? Então, M é igual menos 9 dividido por 2 mais 1, 3. Então, o M é menos 9 por 3 vai dar menos 3. Encontramos o M, não encontramos? Então, se a gente já encontrou, né? A gente já encontrou o M, então o que a gente vai fazer agora, ó? Eu tenho lá. Como a reta passa pelo ponto A, menos 1 e 4, e o M é menos 3, né? Então, agora é só substituir lá na nossa formulazinha, que é M, que é Y igual a M de X mais N, né? Quem é o nosso Y? 4. Quem é o nosso M? Menos 3. Quem é o nosso X? Menos 1. E quem é o nosso N? Então, nós vamos encontrar agora o N, ok? Então, bora lá. Y é igual a MX mais N. Copia de novo. Então, o Y, quem que é o Y? 4. M, quem é o M? Menos 3. Vezes o X, quem é o X? Menos 1. Mais o N. Então, vamos encontrar o N agora, ok? Então, vamos operar aqui, ó. Então, vai ficar 4 igual menos 3 vezes menos 1, mais 3, mais N, ok? Ó, vou fazer isso para não mexer com o sinal negativo. Então, vai ficar 3 mais N igual a 4. N é igual a 4. O 3 é positivo, passo para cá, negativo. Então, N é igual a 4 menos 3, 1. Então, aqui é igual a 1, certo? Então, ó, a gente não tinha o M e a gente também não tinha o N. Agora já temos os dois, ok? Então, nós vamos pegar a equação reduzida da reta, né? E vamos agora substituir quem? O que a gente encontrou, que é o M e o N. Então, o Y é igual. Quem é o M? Menos 3, X, mais o N. Quem é o N? 1. Então, tá aí a equação da reta que passa pelos pontos A e B, certo? Vamos, então, para a segunda maneira, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa segunda maneira, então? Nós vamos substituir as coordenadas dos pontos A e B na equação. Quando a gente vai fazer essa substituição, então a gente vai, como são dois pontos, nós vamos entrar em um sistema de equação, certo? Então, aqui, ó, vai ficar esse sisteminha aqui, ó. Vou pegar a equação reduzida, y igual a m de x mais n. Aqui eu vou substituir o ponto A e aqui o ponto B. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Então, y, né? Vamos lá no ponto A. Quem é o y? 4. Igual a m. Nós não temos, então vai ficar m aqui. X, quem é x? Menos 1, entre parênteses. Mais o n. O n também a gente não tem. Agora, eu vou lá nessa equação e vou substituir as coordenadas do ponto B. Então, vai ficar y, quem é y? Menos 5, igual a m que a gente não tem. O x aqui é 2, mais o n, ok? Bom, então vamos continuar aqui, ó. Vou trazer para cá. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Eu tenho que fazer essas duas operações aqui, ó. Aqui e aqui. Então, 4 igual m vezes menos 1 menos m mais n. Aqui, mesmo propósito. Menos 5 igual m vezes 2, 2m mais n, certo? Bom, como nós queremos aqui, gente, é o m e o n, então olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, certo? Então, vai ficar lá na primeira vai ficar menos m mais n,
igual a 4. Aí na segunda eu também vou inverter. Vai ficar 2m mais n igual a menos 5, ok? Bom, agora a gente vai resolver o sisteminha aqui de equação. Aí nós vamos encontrar tanto o m como o n. Vocês sabem que tem 5 maneiras de resolver isso aqui, né? Eu vou fazer pelo método da adição, tem o método da comparação, tem o método gráfico, né? Então, tem várias formas, tem o método da substituição, da subtração, ok? Você pode levar para matriz também, determinante, aí é com você. Então, eu vou fazer o mais simples, que eu imagino que você também vai fazer, que é o da adição. O que que implica aqui? Eu tenho que eliminar uma das variáveis, ou m ou n. Nesse caso, eu vou escolher o n. Por quê? Porque tem o mesmo coeficiente, certo? Numérico, ok? Então, aí eu só preciso, para anular aqui, para cancelar um, vou ter uma negativa. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui em qualquer uma das duas e vou multiplicar por menos 1. Certo? O que que é multiplicar por menos 1? É trocar todos os sinais. Então, vamos lá. O m era negativo, vai passar a ser positivo. O n é positivo, vai passar a ser negativo. O 4 é positivo, passa negativo. Essa segunda permanece. Então, 2m mais n igual a menos 5. Ok? Então, agora eu vou somar aqui, ó. Porque aqui agora, vou dar de cor. Aqui agora eu posso, ó, cancelar, ok? Aí, m mais 2m vai dar 3m, certo? Igual, sinais iguais, soma, conserva o sinal, vai dar menos 9. O 3 está multiplicando, o 3 vai passar dividindo o 9. Então, m é igual a menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Achamos o m, não achamos? Então, a gente volta em qualquer uma dessas aqui, ou nesse, tanto faz. E onde tiver m, eu vou substituir por menos 3. Eu vou vir nessa aqui, ó, tá? Por quê? Porque tá bem mais tranquilo pra gente trabalhar. Então, vai ficar lá, vou vim aqui, ó, substituindo quem? O m igual a menos 3. Onde? Na número 1 aqui, ó. Nessa aqui, que é m menos n igual a menos 4. Então, olha como é que vai ficar. No lugar do m, eu vou colocar o valor dele, que é menos 3. Menos n igual a menos 4. Aqui vai ficar menos n igual a menos 4. O 3 é negativo, passa positivo. Já vou multiplicar isso aqui por menos 1, tá, gente? Que aqui vai ficar negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior modo. Mas como eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar positivo. Então, qual é o valor aqui? N é igual a 1. Então, a gente tem o m e tem o n. O que que a gente pode fazer, então, aqui agora? Nós vamos voltar lá na nossa equação reduzida, que é y igual a mx mais n, né? O y a gente não substitui, só o m e o n. O m que a gente acabou de encontrar é menos 3, e o n que a gente acabou de encontrar é 1, né? Lembra disso que a gente fez lá naquela outra maneira? Ó, o N1, lembra lá? E o nosso M menos 3. Então, Y é igual a M menos 3x mais N, que é 1. Tá aí a nossa equação reduzida. Então, essa é a segunda maneira. Vamos para a terceira? Então, o que que a gente está falando? O que a gente está trabalhando? Qual é a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 4, e B, 2 e menos 5. Então, essa é a terceira maneira.
Aí, imagino que até agora eu já deve ter escolhido uma, né? Vamos para a terceira, então. A terceira diz o seguinte: nós vamos alinhar os pontos A e B a um ponto genérico. O que é esse ponto genérico? Um ponto qualquer. Eu chamei esse ponto de P, então nós temos as coordenadas de P, que é x de P e y de P. Nós vamos fazer isso como? Pelo determinante a seguir, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui é o ponto P, esse é o ponto A, as coordenadas do ponto A, aqui as coordenadas do ponto B, certo? Então, tá aqui, ó. A última, acho que foi, se eu não me engano, a aula número 2, nossa. Se eu tiver errado, me perdoe aí. Então, ó, vamos lá, vamos calcular o determinante aqui. Então, a gente vem x vezes 4, 4x, certo? Menos 1 vezes menos 5, mais 5. 2 vezes y, 2y, ok? Então, como é que vai ficar esse aqui, ó? 4x mais 5 mais 2y, ok? Lembrando que aqui antes tem um sinal negativo, certo? Bom, agora vamos para cá. Y vezes menos 1, menos y. 4 vezes 2, 8. Menos 5 vezes x, menos 5x. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? A gente pega aqui, essa é da coluna principal, diagonal principal, perdão, que é menos y mais 8 menos 5x. Menos isso aqui, não é isso? Então, ó, se é menos, então eu vou mudar todos esses sinais, tá bom? Já vou trazer para cá com todos os sinais contrários. Todos são positivos, então vai passar para cá todos negativos. Então, menos 4x, menos 5, menos 2y. E isso é igual ao quê? É igual a 0, certo? Bom, então, vamos colocar aqui, associar os termos semelhantes. Então, vamos agrupar, que vai ficar menos y, menos 2y, ok? Menos 5x, menos 4x, mais 8, menos 5. Tudo isso igual a 0. Temos aqui, então, termos semelhantes, vamos, então, reduzir esses termos semelhantes. Vamos operar aqui entre eles. Sinais iguais, some e conserva o sinal. Menos y, menos 2y, menos 3y. Sinais iguais, some e conserva o sinal. 5x e 4x, 9x. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do mesmo modo. 8 menos 5, 3. Isso é igual a 0. Ok? Bom, agora nós queremos o que aqui? Nós não queremos no primeiro membro só o y. Então, vai ficar aqui só o menos 3y igual. O x, 9x aqui é negativo, passa positivo. O 3 é positivo, passa negativo. Ok? Bom, meu papel estava acabando, tinha que pegar outro papel aqui. Então, vamos continuar aqui, certo? Bom, o nosso propósito não é só o y sozinho. Lembrando que esse menos 3 está fazendo o que com o y? Está multiplicando. Então, vai passar para lá, dividindo tudo. Então, olha só. Vai ser o quê? 9x menos 3. Esse menos 3 vai vir dividindo aqui o 9x e vai vir dividindo também o menos 3, tá? Que eu poderia ter feito da seguinte forma. Y é igual a 9x menos 3 sobre o menos 3. Mas eu preferi assim para a gente poder dividir para você entender melhor, certo? Então, ó, vamos lá. 9x dividido por menos 3 vai dar menos 3x. Menos 3 dividido por menos 3, mais 1. Ok? Todo mundo tá lembrado da equação reduzida lá da reta que a gente já fez, né? 3 vezes, lembra lá na segunda maneira, nosso m menos 3, deu menos 3? Deu, não deu? E o nosso n igual a 1, deu também, não deu? O n igual a 1,
ok? Então, tá aí a nossa equação reduzida da reta. Gente, são 3 maneiras. Escolhe aquela que você achar melhor e faça sua atividade. Bom, vamos lá na equação geral da reta. Podemos escrever para qualquer reta uma equação na forma ax mais by mais c igual a zero, em que a, b e c são coeficientes numéricos, sendo a e b não nulos simultaneamente. Chamamos essa equação de equação geral da reta. Bom, a reta que passa pelos pontos A e B, por exemplo, tem a seguinte equação geral. Bom, para isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Encontrar o coeficiente angular, certo? Tá aí a nossa formulazinha que nós já aprendemos, né? Então, vamos lá, vamos construir então aqui. Então, M é igual y de B, quem é o y de B? Menos 3, menos o y de A, quem é o y de A? 3, sobre x de B, quem é o x de B? 2, menos o x de A, quem é o x de A? Menos 1. Então, vamos lá. M é igual. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai dar menos 6 sobre... Aqui, eu vou fazer o joguinho de sinal aqui, ó. Então, 2, menos com menos, mais. Então, M é igual a menos 6 dividido por 2 mais 1, 3. Então, M é igual a menos 6 dividido por 3, vai dar menos 2. Ok? Então, nós estamos procurando a equação geral da reta, onde ele nos deu 2 pontos, né? Pontos A e B. Com esses 2 pontos, nós encontramos o coeficiente angular, que deu menos 2. Então, para isso, nós vamos lá, primeiramente, na equação da reta. Lembra a equação da reta? Y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Eu vou pegar o ponto A, apenas o ponto A. Então, aqui eu tenho x0 e aqui eu tenho y0. Vamos substituir lá? Então, vamos lá. Esse y continua, menos, quem é o y0? 3. M, quem é o nosso M? Menos 2, vezes o x. Quem é o x? Nós não vamos substituir. Menos o x0. Quem é o x0? Menos 1. Então, vamos abrir aqui um colchete, certo? Então, vamos lá. Y menos 3 igual menos 2 vezes. Vamos fazer esse jogo de sinal aqui. Menos com menos, mais. Certo? Então, y menos 3 igual. Vamos multiplicar aqui, ó. Aplicar a propriedade distributiva. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 1, menos 2. O nosso objetivo é o y sozinho, esse 3, menos 3 tem que sair daqui. Então, o y é igual a menos 2x, menos 2. O 3 é negativo, passa para cá, positivo. Então, vamos operar aqui, ó. Y é igual a menos 2x. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior módulo, mais 1. Tá aí a nossa equação, né? Reduzida, ok? Agora, o que ele quer? Ele quer a equação geral, certo? Então, nós precisamos encontrar aqui a equação geral. A equação geral vai ser igual a zero. Então, nós encontramos a equação reduzida, né? Mas nós queremos encontrar a equação geral. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer tudo isso para o primeiro membro. Então, vai ficar y. Esse 2x é negativo, passa para cá positivo. Esse 1 é positivo, passa para cá negativo. E isso é igual a zero. Então, isso aqui é a equação, é a equação geral da reta. Certo? Vou fazer ele aqui de novo, gente. Ficou feio ali.
Vamos lá. Y é negativo, passa para cá, positivo. É positivo, passa para cá, negativo, igual a zero. Ou seja, a equação geral, no segundo membro, só tem quem? O zero. Então, essa é a equação geral dessa reta que passa pelos pontos A e B, certo? Vamos então fazer os exemplos aqui. Sabendo que a reta R corresponde ao gráfico da função f de x igual a x menos 2 e que f de 4 é igual a 18, resolva. Letra A. Qual é o coeficiente angular da reta R e o coeficiente linear? Né? Então, vou lá, os únicos dados que ele nos deu, que essa é a função ax menos 2, e ele nos deu esse para-ordenado aqui, ó, ok? Então, vamos lá. A função, nós já sabemos que ela é definida em ax mais b. Lembrando que o a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. E essa é a função que ele nos deu, ok? Então, quer dizer que o a, agora que nós chamamos de m, nós não temos. Mas o b, ele já nos deu, ó. Então, o b, que é o coeficiente linear, é quem? Menos 2. Então, já respondemos a segunda parte aqui, ó, que ele pede. E o coeficiente linear? Então, o coeficiente linear é o menos 2. Então, nós precisamos procurar, então, é o nosso coeficiente angular, que é o nosso m. Bom, então, nós já temos o nosso b, que é o menos 2, que nós chamamos ele agora de n, né? O coeficiente linear agora é n, não é isso? E o nosso a, que é o coeficiente angular, nós chamamos ele agora de m, que nós não conhecemos. Então, para isso, o que a gente faz? Ó, nós vamos lá na equação reduzida, lembra dela? Y igual a mx mais n. Então, o que a gente tem, ó? Ele nos deu lá que o f de 4 é igual a 18. O que vem aqui dentro? Quem é? É o nosso x. E quem é f de x, não é o y? Então, ele já nos deu um para-ordenado. Então, é 4 e 18. Então, vamos lá. Quem é o y, então? 18. Quem é o m? É o que a gente precisa, né? Nós não sabemos quem é o m. O x é o 4 e o nosso coeficiente linear é o menos 2, certo? Então, vamos lá agora, ó. Vamos substituir tudo que a gente tem aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, y, quem é o y? 18. Porque nós vamos encontrar o m, vezes o x, quem é o x? 4. Mais o n, vamos fazer o jogo de sinal aqui já junto, ó, mais com menos, então, menos 2, ok? Vamos primeiro multiplicar aqui, então vai ficar 18 igual m vezes 4, 4m, menos 2. Aquele negócio, ó, vamos virar isso aqui. Então, vai ficar 4m menos 2 igual a 18. Então, agora a gente vai encontrar o m. O menos 2 tem que sair daqui. Aqui ele é negativo, passa para cá, positivo. Então, vamos somar lá. 18 mais 2, 20. O 4 está multiplicando, o 4 vai passar dividindo. Então, 20 dividido por 4. Então, o nosso m, portanto, o m é igual a 20 por 4, o m é igual a 5. Ok? Bom, com o nosso m igual a 5, o nosso n igual a menos 2. Então, a gente pode agora encontrar a equação geral da reta. A letra B pede o seguinte: a função f é crescente ou decrescente? Nós não calculamos o nosso m, porque para a gente conhecer uma função, se ela é crescente ou decrescente, depende do coeficiente angular. E nesse caso, o nosso coeficiente angular é 5. Então, ó, o nosso m é 5. E se implica, então, que o nosso m é maior do que 0. Se ele é um número positivo, então, né,
Então, f é uma função o quê? Crescente. Ok? Na letra C, pede para a gente escrever, então, a equação geral de R. A gente tem o ponto A, lembra lá no iniciozinho da questão, né? Nós temos o ponto A, né? Que é 4,18. Lembra lá? Aqui. 4,18, ok? Temos o M, que nós procuramos e encontramos ele, que é 5. E o N, que ele já tinha nos dado lá na função, que é menos 2. Então, agora nós vamos pegar a nossa formulazinha da equação, certo? Vamos substituir, ó, agora só vamos substituir o quê? O y0, vamos substituir o m e o x0. Lembra que o y0 é 18, né? O m é 5 e o x0 é 4, ok? Então, olha lá como é que vai ficar. Y é menos 18 é igual 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 4, menos 20, certo? Então, y é igual, vai ficar 5x menos 20. O 18 é negativo, passa para cá positivo. Então, y é igual a 5x. Sinais diferentes subtrai, conserva o sinal do maior modo. 20 tira 8, menos 2. Certo? Essa é a função, essa é a equação reduzida. Mas o que que é? Bom, nós chegamos na equação reduzida, né? Da reta. Só que ele quer equação geral. Então, nós vamos trabalhar o seguinte, a equação geral, todos os elementos, todos os termos vão ficar no primeiro membro, né? Ela vai ser igual a zero. Então, como nós vamos fazer aqui, ó? Vai ficar o y, certo? O 5x aqui é positivo, passa para cá negativo. O 2 é negativo, passa para cá positivo. E isso igual a zero. Então, tá aqui a nossa equação geral da reta. Ok? Bom, uma outra maneira para a gente poder estar encontrando, né, a equação geral da reta é o seguinte, eu tenho dados dois pontos distintos, ponto A e ponto B. Então, nós podemos determinar a equação da reta geral, que passa por A e B a partir do determinante. Lembra disso? Então, nós vamos alinhar esses pontos agora. Então, vamos lá. Outra maneira de determinar a equação geral da reta a partir de dois de seus pontos é por seu meio de verificação do alinhamento de três pontos. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o ponto A, que eu tenho menos 1 e 3, tenho o ponto B, 2 e menos 3, e tenho um ponto P qualquer, tá? Aí a abscissa dele e a ordenada dele. Então, vamos lá para o determinante, ó. Então, aqui está, primeiramente, aqui o nosso ponto qualquer, aqui estão as coordenadas de A, e aqui estão as coordenadas de B, certo? Vamos, então, trabalhar isso aqui. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Eu não vou trabalhar aqui, não. Vou fazer aquele esqueminha que eu passei para vocês, lembra? Vou pegar aqui, ó, x, y, menos 1, 3, 2, menos 3. Vou repetir aqui, ó, esse par ordenado aqui embaixo, x e y, tá? Mudar de cor. Aí, eu venho aqui na diagonal, ó. X vezes 3, o que que vai dar? 3x, ok? Menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 3. 2 vezes y vai dar 2y, ok? Então, ó, do lado de cá, o que que a gente tem? A gente tem
Lembrando que isso aqui vai ser negativo, né? Então, a gente tem 3x mais 3 e mais 2y. Certo? Ó, vamos de cá, na outra diagonal. Y vezes menos 1, menos y. 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes x, menos 3x. Ok? Então, ó, como é que vai ficar agora? Menos y mais 6 menos 3x. Lembra que essa diagonal secundária é negativo? Então, aqui, ó, aqui eu tenho 3x mais 3 mais 2y. Todos os sinais aqui são positivos, não são? Então, todos vão passar a ser negativos. Então, vai ficar menos 3x, menos 3, menos 2y. E isso é igual ao quê? Isso é igual a 0. Ok? Então, dessa forma, a gente já tá, ó, aqui já tá igual a 0. Então, é só trabalhar esse espaço aqui, ó. Vamos agrupar os termos que são semelhantes, né? Vai ser menos y, menos 2y, ok? Menos 3x, menos 3x, mais 6, menos 3, e isso é igual a 0. Então, ó, aqui agora, sinais iguais, some e conserva o sinal. Então, vai dar menos 3y. Aqui, sinais iguais, também some e conserva o sinal, menos 6x. Aqui, os sinais são diferentes, subtrai, conserva o sinal do mesmo modo. Então, 6 tira 3, mais 3, isso igual a 0. Então, continuando aqui, ó, vou transcrevê-la para cá, menos 3y, menos 6x, mais 3 igual a 0. Eu quero aqui o y, né? Eu não quero esse coeficiente aqui, ok? Eu não quero esse coeficiente aqui, ó. Certo? Então, olha como é que vai ficar. Todos eles, se você prestar atenção, todos eles aqui, ó, o coeficiente aqui é 3, o coeficiente aqui é 6 e o coeficiente aqui também é 3. Você concorda comigo que todos eles são divisores, são múltiplos, perdão, de 3? Todos eles eu posso dividir por 3? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu venho aqui e divido por 3, eu venho aqui e divido por 3 e aqui também eu divido por 3. Então, olha o que vai dar aqui, ó. Cancela. Cancela. O que ficou? Menos y. Então, menos y, ok? 6 por 3, 2. 3 por 3, 1. Então, tá aí a nossa equação geral da reta, tá? Ok? Se você ainda quiser ainda retirar esse sinal aqui negativo, divide tudo por menos 1, tá? Então, ó, vamos fazer isso também? Por quê? Porque ficou negativo. Pode deixar assim? Pode. Mas vamos lá dividir por menos 1, tá? Então, eu vou dividir tudo isso por menos 1 ou multiplicar também por menos 1, que é a mesma coisa, certo? Então, ó, o que é multiplicar por menos 1? Trocar todos os sinais. Então, aqui vai passar a ser positivo, aqui também positivo e aqui negativo. Então, ok? Então, retomando aqui, ó. Dados dois pontos distintos A e B, podemos determinar a equação da reta que passa por A e B a partir do determinante dos seus pares ordenados, das suas coordenadas, ou seja, através da condição do alinhamento. Ok? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.